Nós vamos falar hoje a respeito do dom do Espírito Santo, que é o repouso no Espírito. A gente sabe que os dons do Espírito Santo, os dons carismáticos, estão especificados em Coríntios, não é? E não se vê lá em Coríntios esse dom do repouso no Espírito. Mas é bom que se diga que em Coríntios, quando a gente fala, quando Paulo fala dos dons carismáticos, obviamente ele fala de alguns dons apenas. Ele não fala de todos os dons que o Espírito Santo nos dá. Na realidade, o Espírito Santo pode nos dar e nos dá muito mais dons do que aqueles descritos por Paulo, né? E um deles é o repouso no Espírito Santo. Bom, o que é o repouso no Espírito Santo? A gente precisa desmistificar algumas coisas a respeito deste dom do Espírito Santo. Na realidade, o repouso no Espírito Santo é uma experiência religiosa, é uma experiência com Deus. A pessoa que se coloca em repouso ou que entra em repouso no Espírito Santo, ela é alvo do amor de Deus. Ela tem uma experiência pessoal com Deus. Na realidade, é uma consciência de Deus que passa para o nível da sensação da presença de Deus em nossa vida. E por que nós repousamos no Espírito? Por que nós entramos em repouso em determinadas situações? Porque na presença do divino, o humano tem que ceder, não é? Então, na presença de Deus, quando Deus se faz realmente presente na sua vida, o nosso corpo humano, não é? O seu corpo humano, cede e desmaia e dorme na presença desse Senhor. Nós temos alguns exemplos na palavra de Deus, na Bíblia, a respeito do repouso no Espírito. O que aconteceu com Paulo, por exemplo, nós vemos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 14 em diante, quando Paulo nos diz assim, quando ele tem aquele encontro pessoal com Jesus, ele diz assim: caímos todos nós por terra e ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, caímos todos nós por terra. O que é esse cair por terra, senão diante da presença de Jesus, diante da presença de Deus, o homem não resiste e cai por terra. Foi o que aconteceu com Saulo, né? Com Paulo. Saulo ainda nesse encontro com Jesus ainda chamava-se Saulo e passa a se chamar Paulo depois de ter esse encontro pessoal com Jesus. Então, o repouso no Espírito Santo é isso. É também ser reanimado, é também ser renovado no Espírito. Nós, a partir de um repouso no Espírito, a partir desse encontro com Deus, nós ficamos mais abertos, mais sensíveis, não é? Tanto à palavra de Deus quanto às ações de Deus na nossa vida. Nós ganhamos uma elevada consciência espiritual, nós conseguimos falar com Deus e ouvir a Deus. Conseguimos falar com Deus e ouvir a Deus. Realmente, a experiência do repouso no Espírito é uma experiência maravilhosa, porque Deus, através do repouso no Espírito, pode nos dar uma palavra, pode nos dar uma visualização de alguma coisa acontecida na nossa vida, no nosso passado, uma cura interior profunda. Não existe cura interior melhor do que aquela realizada durante um repouso no Espírito. Por quê? Porque no repouso no Espírito, tudo o que acontece é guiado e conduzido pelo próprio Espírito Santo. Se nós fazemos uma oração de cura interior, por exemplo, essa oração normalmente é conduzida por uma pessoa que tem o dom de cura, que tem o ministério de cura. No caso do repouso no Espírito Santo, quem conduz
tudo o que vai acontecer conosco é o próprio Espírito Santo. Não tem ninguém conduzindo o que acontece durante o repouso no Espírito. Então, tudo o que acontece é tarefa dele mesmo. Agora, nós precisamos tomar alguns cuidados, não é? Alguns certos cuidados com relação a esse dom do Espírito Santo, que é o repouso no Espírito, assim como com todos os outros dons do Espírito Santo, não é? Também o repouso no Espírito pode ser originado do nosso próprio subconsciente, não é? Nós podemos simular esse dom do Espírito Santo com o nosso subconsciente, como também esse dom pode prover do mal, pode prover do maligno. Então, nós precisamos, como com todos os outros dons do Espírito Santo, ter discernimento, sabermos discernir aquilo que é de Deus, aquilo que é do homem, aquilo que é do mal. O discernimento dos Espíritos é sempre indispensável no uso de qualquer dom do Espírito Santo. Isso Paulo já nos adverte, né? Muito bem. O que é repousar no Espírito? Alguns autores, algumas pessoas que falam sobre esse dom do Espírito Santo, que é o repouso no Espírito, também chamam de morrer no Espírito, não é? Outros chamam de dormição no Espírito. Então, repousar no Espírito ou morrer no Espírito são sinônimos. Normalmente, o que acontece durante o repouso no Espírito? Se a pessoa está em pé, está em oração, ela cai de costas em repouso, não é? E esse repouso pode ser induzido, pode ser espontâneo, nós já vamos falar sobre isso também. Ou a pessoa pode estar sentada, né, numa posição confortável e simplesmente repousar, não é? Recostar-se, por exemplo, eu estou sentado, não é? E posso repousar, recostar-me e entrar em repouso no Espírito, num repouso profundo ou não no Espírito Santo. Na realidade, a pessoa que entra em repouso no Espírito Santo, ela se deixa dominar pelo Espírito Santo. Mas veja bem, nós temos a nossa liberdade como o dom maior dado por Deus, não é verdade? A nossa liberdade está acima de qualquer coisa. Então nós precisamos nos entregar a esse dom também. Nós precisamos nos entregar nas mãos de Deus, nós precisamos nos entregar ao Espírito Santo para que Ele haja em nós também através deste dom do repouso no Espírito Santo. Deus nunca nos violenta, nunca nos obriga a fazer alguma coisa que nós não queremos. Então, a nossa liberdade é soberana. E quando nós decidimos correr o risco, entre aspas, aí, esse correr o risco, né, experimentando o dom do Espírito Santo, o dom do repouso no Espírito Santo, Deus nos responde imediatamente. Tenha certeza que Deus responde imediatamente. O que acontece durante o repouso no Espírito Santo? As nossas funções físicas e as nossas funções psicológicas se desaceleram e a nossa sensibilidade se intensifica no relacionamento com o Senhor, no relacionamento com Deus. É uma consciência íntima que nós passamos a ter da presença de Deus na nossa vida, da presença de Deus conosco, não é? E essa presença ela é tão grande e ela é tão profunda que o nosso corpo desfalece, não é? Se entrega totalmente às mãos desse Senhor, não é? Para que Ele haja profundamente no nosso ser. Muito bem. O que faz a pessoa relaxar e cair se a pessoa estiver de pé, ou relaxar e se recostar se ela estiver sentada, ou se ela estiver deitada, relaxar-se completamente? O que faz isso? É o poder de Deus, é o poder divino que faz com que nós nos relaxemos e com que nós caiamos em repouso no Espírito. Não é? É uma
esse fenômeno da queda, quer dizer, nós cairmos em repouso no Espírito, é uma evidência externa do que internamente está acontecendo conosco. É uma evidência externa de alguma coisa muito grande que está acontecendo internamente conosco. É como se fosse um banho de sol, não é? Você vai tomar um banho de sol e você sente o calor do sol no seu corpo e de repente parece que esse sol penetra em você, não é? Penetra no seu corpo, no seu organismo, te iluminando, te aquecendo. É mais ou menos essa a sensação que a gente tem durante o repouso no Espírito, né? É o sol, é a presença de Deus, é a luz de Deus penetrando no nosso organismo, nos aquecendo, nos transformando, não é? É uma sensação muito boa. Na realidade, é um encontro direto com Deus. Então, o que acontece? Acontecem muitas curas, acontecem muitas libertações, não é? E a gente ouve e simplesmente repousa na presença de Deus. Para as pessoas que não são evangelizadas, o repouso no Espírito funciona para que ouçam a palavra de Deus, para que ouçam melhor a palavra de Deus, para que se entreguem na palavra de Deus. Para aqueles que são evangelizados, o repouso no Espírito dá profundidade e contemplação. Nos ensina a contemplar melhor o Senhor. Olha, na realidade, o repouso no Espírito não é sono. Muitas pessoas confundem, acham que a gente dorme quando está no repouso no Espírito. Não, não é sono. A consciência normalmente permanece. A gente tem consciência do que acontece à nossa volta, das pessoas que porventura estejam falando à nossa volta, ou que estejam rezando à nossa volta, ou que estejam cantando à nossa volta. Nós permanecemos com a consciência da presença dessas pessoas, nós ouvimos essas pessoas, mas é como se você estivesse numa sala cheia de gente, com um programa de televisão que te interessa muito profundamente e você está concentrado ou concentrada neste programa de televisão e as pessoas falam à sua volta, você percebe que as pessoas estão à sua volta, estão falando, crianças estão brincando, mas você está tão concentrado, está tão concentrada naquele programa de televisão que as pessoas à sua volta passam desapercebidas, né? A sua concentração está toda voltada para aquele programa. Da mesma forma, no repouso no Espírito, nós não perdemos as sensações ou a sensação da presença das pessoas à nossa volta ou a audição, mas nós estamos concentrados no Senhor, estamos concentrados no Espírito Santo e o Espírito Santo age em nós profundamente, age em nós profundamente. O repouso no Espírito Santo, ele é também um duplo carisma. Existe o carisma daquela pessoa que ela é tão aberta para Deus que quando ela começa a orar, quando ela se entrega na presença de Deus e se entrega tão profundamente, ela entra sozinha em repouso no Espírito. É o que nós chamamos de duplo carisma, né? Então a pessoa, ela se entrega porque ela é tão aberta à ação do Espírito Santo que quando ela se encontra na presença de Deus, ela cai em repouso no Espírito. E uma pessoa que possa ministrar esse poder de Deus e a outra pessoa cai, né? Então, de duas formas. Alguém que ministra esse poder de Deus, esse carisma, não é? E tem o dom do repouso no Espírito, ou a pessoa é tão aberta que ela, sozinha, em oração, entra em repouso. O repouso ministrado, ou repouso induzido, ele acontece como resultado de orações para remoção de barreiras, para oração de cura interior, durante músicas de ensinamento, não é? Durante movimentos físicos, até, por exemplo, de louvor, quando se levanta
os braços para se louvar. Por quê? Porque são gestos que simbolizam entrega, não é? Eu estou me entregando nas mãos de Deus, então isso pode ocorrer o repouso no Espírito. Ou o desejo explícito de repousar. Eu quero repousar no Espírito, eu quero me entregar nas mãos do Senhor e quero que o Senhor faça em mim aquilo que melhor lhe aprover, porque aquilo que melhor aprover ao Senhor é o melhor para mim, não é? Então, nesse caso, eu me entrego nas mãos do Senhor explicitamente para o repouso no Espírito. Bom, na realidade, a gente deve sempre convidar o Espírito Santo para entrar na nossa vida. Como nós falamos no início, nós somos livres e essa liberdade Deus não invade. Então nós precisamos convidar o Espírito Santo para que ele entre na nossa vida. Ele não vai invadir a nossa vida de maneira nenhuma. E o repouso no Espírito, na realidade, é um meio muito mais eficiente do que qualquer outro meio para se obter curas profundas, porque através do dom do repouso no Espírito, nós nos abrimos completamente para o Senhor. Então, curas profundas acontecem durante o repouso no Espírito. Bom, mais uma vez, vale a pena a gente dizer que o repouso no Espírito não é mágica, que o repouso no Espírito é um dom do Espírito Santo, que o repouso no Espírito é o poder de Deus, que é muito maior do que o poder de nós homens. E diante deste poder de Deus, não é, nós nos entregamos totalmente nas suas mãos. Como diz Jesus, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, nós não precisamos nos surpreender com essa manifestação do poder de Deus na nossa vida, que é o repouso no Espírito Santo, porque Jesus mesmo diz: toda a autoridade me foi dada sobre o céu e a terra. Então, ele tem a autoridade, não é, para nos colocar em repouso e para agir em nós. E é um momento sagrado, não é? O repouso no Espírito é um momento sagrado, porque através do repouso, quanto mais você repousa no Espírito Santo, mais você tem vontade de se entregar a Deus, não é? Geralmente, como é que ocorre o repouso no Espírito Santo? Aquele repouso induzido, ele normalmente ocorre com a imposição de mãos de uma outra pessoa em você, não é? Ou com a unção, por exemplo, quando o sacerdote vai te ungir com óleo, não é? Ou vai te ungir com água, também com água benta, não é? Também pode ocorrer o repouso no Espírito Santo. No meio de Quando nós estamos em repouso, nós, no meio de muitas pessoas, no meio de multidões até, nós estamos, na realidade, sozinhos com Jesus. Como se nós fôssemos a única pessoa que existisse no mundo, mesmo que a gente esteja no meio de uma multidão. Estejamos nós sentados em repouso ou estejamos nós deitados em repouso no Espírito. E às vezes existem situações que são até curiosas, porque a gente entra em repouso quase que espontâneo. Não é necessário que ninguém reze, não é necessário que ninguém ore, que ninguém imponha as mãos. Às vezes a gente está em oração, a gente está ouvindo uma oração, ou a gente está participando de uma missa, por exemplo, e a gente entra em repouso no Espírito, ou pelo menos tem vontade de entrar em repouso no Espírito, e muitas vezes a gente faz um esforço para que isso não aconteça, não é? Quando a gente deveria fazer ao contrário, a gente deveria se entregar realmente para que isso acontecesse, porque isso é uma bênção, não é? E também o repouso ele pode ser breve ou prolongado. Não tem aí nenhum significado ele ser breve ou prolongado.
Algumas pessoas dizem, aquela pessoa está repousando há tanto tempo no Espírito, vai ver, ela tem muito pecado, não é? Ou tem muita coisa para ser curada, muita libertação para receber, por isso que ela está tanto tempo em repouso. Não, não significa nada disso, não é? A pessoa pode ficar em repouso um instante e o Senhor fazer maravilhas na vida dela naquele pequeno instante. Ou ela pode ficar em repouso durante muito tempo e o Senhor vai agindo também. Não significa nada, não significa mais pecados, menos pecados, mais curas ou menos curas. A pessoa com certeza vai receber uma cura profunda quando se coloca no repouso no Espírito. Às vezes até a pessoa demora mais tempo no repouso no Espírito, porque o Senhor faz uma retrospectiva da vida dela quase que inteira durante o repouso. É uma coisa impressionante, não é? Então, varia. Não existe nenhuma fórmula, não existe isso é correto ou aquilo é incorreto. Não. O Senhor age como Ele quer agir. Outra coisa, expressões. As pessoas entram em repouso no Espírito e às vezes têm expressões agitadas ou têm expressões tranquilas, de paz, etc. Às vezes as expressões são sorridentes, às vezes expressões chorosas e até alguns choros, não é? Convulsivos. Mas tudo isso depende do que o Senhor está fazendo na pessoa durante esse repouso. Depende das curas emocionais que estão acontecendo na vida dela naquele momento, não é? Depende das influências negativas, das libertações que estão acontecendo naquele momento, que estão sendo substituídas pelo amor de Deus naquele momento. Então, as nossas expressões significam mais ou menos o que está acontecendo conosco durante essa presença do Senhor mais profunda na nossa vida. Com relação à música durante o repouso no Espírito, quando ele está sendo ministrado por alguém, é bom que haja assim, é bom que haja música suave, música tranquila, não é? Para que as pessoas também entrem com uma tranquilidade maior em repouso e não fiquem ouvindo burburinhos ou conversas, etc. Então, uma música tranquila é sempre aconselhável. Mas o que é importante que a gente coloque é que a gente não se deixe fixar pela experiência exterior, simplesmente o fato de alguém cair no Espírito, de repente alguém está em pé e cai em repouso ou coisa parecida. Muitas vezes nós nos fixamos no espetacular, vamos dizer assim, no espetacular do dom do Espírito Santo, quando na realidade não é isso o mais importante. O mais importante é nós nos fixarmos na experiência interior que nós estamos tendo. Então, é melhor a gente se desligar da experiência exterior, quer dizer, muitas vezes nós queremos entrar em repouso no Espírito, mas ficamos prestando atenção no que acontece com a pessoa que está ao nosso lado, se ela está repousando ou se não está. Quer dizer, nós ficamos mais preocupados com o que está acontecendo exteriormente, com o espetáculo, né, entre aspas, do que com a experiência interior que nós estamos vivendo. Então, aceite essa experiência interior e se entregue a ela, deixando as coisas exteriores, as coisas que estão acontecendo exteriormente de lado. Não é também um fenômeno decorrente de tipos de personalidade diferente. Não, a pessoa é mais sensível, é menos sensível. Não tem nada a ver com o tipo da sua personalidade, como você age, como você é. Não tem nada a ver. É o poder de Deus que age. É o poder de Deus que age como Ele quer, em quem Ele quer, independente da sua personalidade. Não tem nada a ver com isso, não. Nós começamos a rezar usando a nossa mente natural, é lógico, não é? E nos entregando sob
o comando do Espírito Santo. Quando nós fazemos isso, quando nós nos entregamos, então o Espírito Santo age em nós e o repouso no Espírito Santo acontece. Nós devemos sempre, e nós sempre fazemos isso, nós sempre encorajamos as pessoas a repousar no Espírito Santo, porque é uma experiência mística, é uma experiência da presença de Deus. E durante o repouso no Espírito, você pode, porque você continua livre, você não está, você não perdeu a sua capacidade, as suas faculdades de pensar, de raciocinar, nada disso. Você continua com todas as suas faculdades, não é? Então você deve, durante o repouso no Espírito Santo, perguntar para o Senhor: Senhor, o que você está fazendo? O que eu preciso fazer? Se você tiver alguma visualização e não entender, pergunte mesmo durante o repouso: Senhor, o que é isso? Que visualização é essa? Eu não estou entendendo. E o Senhor vai responder para você durante o repouso no Espírito, não é? Agora, a coisa mais importante, nós precisamos orar, rezar, saber orar e fazer uma oração de entrega para que o Senhor realmente cuide de nós, para que o Senhor entre na nossa vida, não é? E modifique tudo aquilo que não está bem na nossa vida. Antes de levantar, também é importante, quando você está em repouso no Espírito, pergunte se é hora de você levantar. Às vezes as pessoas levantam fora de hora, ainda o repouso não se completou, a ação do Espírito Santo ainda não se completou em você, e você precipitadamente, porque talvez as pessoas à sua volta começaram a se levantar, você levanta e você vai ter uma sensação de que não está ainda muito bem, que não estava na hora, você ainda está um pouquinho cansado, um pouquinho cansada, assim, dá a sensação de cansaço. Pergunte para o Senhor se é a hora de você levantar, não se precipite, não é? Não tenha pressa de sair do repouso no Espírito Santo. O repouso no Espírito Santo é também como qualquer outro dom. Nós pedimos o dom, lógico, estamos falando dos dons carismáticos. Nós pedimos esse dom e depois usamos esse dom. Simples. Nós pedimos e depois usamos, não é? A maior parte das pessoas imagina ou pensa que Deus vai dizer para ele: olha, você já recebeu, agora pode usar. Não, peça e use, não é? Peça e comece a usar. Acredite, tenha fé, não é? É aquela fé que Jesus pediu que nós tivéssemos, que nós crescêssemos, não é? E que a partir daí fizéssemos a nossa parte, não é? Pedi e recebereis, é aí que nós temos que nos basear. Jesus disse isso para a gente. Qual a diferença entre o repouso no Espírito Santo e muitas coisas que acontecem e que a gente pode se confundir? Por exemplo, hipnose, não é? Será que não tem alguma coisa de hipnose nesse dom do Espírito Santo, não é? Ou de autossugestão ou coisa parecida? Não, na hipnose, a pessoa é conduzida tanto para ser hipnotizada, como para o que ela vai fazer quando acordar, não é? Aquele que hipnotiza conduz a pessoa para a hipnose e também conduz a pessoa para a ação que ela vai ter depois que ela voltar desse estado hipnótico. No repouso, a pessoa está receptiva, quer dizer, ela está aberta e não controla os resultados. Não tem controle dos resultados. A pessoa se entrega simplesmente, não é? Se entrega totalmente. Agora, muitas vezes nós ficamos com medo do emocionalismo, não é? E, obviamente, é preciso que nós escolhamos o momento, que escolhamos o local para não escandalizar as pessoas, não é?
As pessoas que não estão preparadas, que não têm conhecimento dos dons do Espírito Santo, podem ficar escandalizadas. De repente começa a cair todo mundo, parece que está acontecendo alguma coisa de muito estranho. Então, nós temos que escolher o momento certo, o local adequado, não escandalizar. Não é? Nosso Deus não é um Deus de tumulto, não é um Deus de bagunça, não é? Ele é um Deus bom que quer que a gente também seja prudente. Alguns psicólogos dizem que algumas pessoas simplesmente queriam cair no repouso no Espírito e por isso caíam em repouso no Espírito. Não importa. Mesmo que a maior parte do repouso no Espírito seja causada por uma dinâmica psicológica, não importa que isso aconteça. O mais importante não é por que as pessoas caem em repouso no Espírito, mas o mais importante é o que acontece quando elas estão deitadas, quando elas estão entregues em repouso no Espírito Santo. Isso é o mais importante. Por que elas caem? Não é tão importante. Não é? Se quiseram cair, se psicologicamente queriam cair ou não, não importa. O importante é o que acontece durante o repouso no Espírito Santo. Nós sabemos que a igreja não é Deus. Nós sabemos que os sacramentos não são Deus, não é verdade? O rosário, o terço, não é Deus. Mas tudo isso estabelece uma dinâmica de relacionamento entre nós e Deus. Os sacramentos, a oração do terço, a igreja, não é? Nos coloca em relação direta com Deus. Nos ajuda, essas coisas todas nos ajudam a encontrar Deus. O repouso no Espírito também. Né? Então, não idolatrar o dom. O dom serve para que a gente tenha um encontro pessoal com Deus. Simplesmente isso. Não é? Nos ajuda a encontrar Deus. Há pessoas que bloqueiam o repouso no Espírito. E por que esses bloqueios acontecem? Acontece principalmente com aquelas pessoas que querem controlar ou que controlam em demasia as suas emoções, né? E elas acabam ficando com medo de repousar no Espírito porque perdem a capacidade de responder, não é? Os estímulos, etc., que acontecem. Então, essas pessoas têm uma dificuldade maior com relação ao repouso no Espírito porque elas controlam demasiadamente as suas emoções. Então, quem tem mais dificuldade são os intelectuais, aquelas pessoas que são mais reservadas, mais tímidas, e aqueles que são mais conservadores também têm mais dificuldade com relação ao repouso no Espírito. E as pessoas que têm mais disponibilidade ou que se entregam mais facilmente ao repouso no Espírito são aquelas que são mais livres, aquelas pessoas que são mais abertas, não é? As pessoas que são mais corajosas, as pessoas que são mais dóceis e, principalmente, as pessoas mais simples. Essas são as que se entregam de uma forma quase que absoluta, quase que total a esse dom do Espírito Santo. Agora, as causas pelas quais as pessoas não se entregam a esse dom, normalmente são o ceticismo, isso é, a pessoa que não acredita mesmo, não é? Não acredita, então não tem jeito. Pessoas que têm medo de cair, não é? Às vezes pessoas que têm, vamos dizer, um peso maior, não é? Pessoas maiores, mais gordas, tal, têm medo de cair, essas pessoas têm uma certa relutância com relação ao repouso no Espírito Santo. Para essas pessoas, o que a gente aconselha é que essas pessoas sentem, não é? Ou deitem e aceitem o repouso no Espírito já numa posição mais confortável. Pessoas que têm medo de desmaiar, pessoas que têm medo de perder o controle, às vezes uma mulher que esteja grávida e tenha medo de abortar e por isso ela tem vamos dizer, receio do repouso no Espírito, pessoas que têm medo de experiências místicas,
pessoas que têm medo da aproximação de Deus, talvez por uma educação muito rígida, uma educação onde se colocava que Deus estava lá anotando todos os pecados, que Deus era aquele que condenava, aquele que te jogava para o inferno, né? Então, o medo da aproximação de Deus afasta algumas pessoas do repouso no Espírito. Medo da entrega, medo do desconhecido, constrangimento pela dimensão do próprio corpo, às vezes um sentimento de insignificância, uma abordagem intelectual da religião, né? A abordagem intelectual da religião, aquela religião que está só na mente da pessoa, só na cabeça da pessoa, obviamente essa pessoa não consegue se entregar a uma experiência mística maior. Falta de confiança em Deus e nas pessoas também é causa de repúdio ao dom do repouso no Espírito. Pessoas que têm trauma da morte de alguém, ou uma deficiência física, não é? Ou pessoas que têm epilepsia, ou que usam bengalas, ou usam muletas, etc. Essas pessoas normalmente têm receio, não é? do dom do repouso no Espírito Santo. Agora, a grande maioria das pessoas que tem resistência ao dom do repouso no Espírito é porque não conseguem soltar o corpo para trás porque se sentem desprotegidas. Então, a essas pessoas a gente aconselha também que façam que peçam o repouso no Espírito Santo em uma posição mais confortável, numa posição mais relaxada, na posição sentado, na posição deitada. O que acontece com o repouso no Espírito? Nós temos uma consciência maior da presença de Deus na nossa vida. Nós adquirimos também uma maior confiança em Deus através deste dom do Espírito Santo. Nós acreditamos e passamos a acreditar mais que Deus pode agir sem a nossa interferência. Nós nos libertamos também do medo e da ansiedade. Mas o mais gostoso é que nós sentimos uma paz enorme, uma entrega enorme, uma satisfação enorme. Algumas pessoas dizem, eu me senti como se fosse um bebê, como se fosse uma criancinha de colo. Né? Então a paz é muito grande. Não há palavras que possam explicar o que Deus faz nos nossos sentimentos, na nossa vida, quando nós permitimos que Ele nos toque através do repouso no Espírito. Então, o que é importante que a gente se coloque diante desse dom do repouso no Espírito é que antes do repouso a gente ore muito, a gente louve ao Senhor, não é? E que a gente saiba claramente que todo dom do Espírito Santo, inclusive o repouso no Espírito, não é uma questão de dignidade, mas sim uma questão de entrega, de confiança total nas mãos de Deus. Depois, durante o processo do repouso, a gente deve se entregar nas mãos do Senhor, acreditar que alguma coisa está acontecendo dentro de nós, alguma coisa está acontecendo na nossa vida, mesmo que emocionalmente ou fisicamente até, porque curas físicas acontecem durante o repouso no Espírito. Mesmo que você durante esse repouso não esteja sentindo nada, não importa, é Deus que está agindo, entregue-se, confie, não é? E depois do repouso no Espírito, não permitir a autocondenação, nem pensar o que será que os outros estão pensando, me vendo deitado desse jeito, ou me vendo entregue desse jeito. Como eu já disse, maior tempo de repouso não significa que o outro tem mais pecados, que o outro é mais enfermo, nada disso, não é? Não ficar se autoanalisando, auto-julgando e nem julgando as outras pessoas. Isso que é importante. O repouso no Espírito, segundo o padre Robert de Grandes, o repouso no Espírito é a maior forma de oração, porque é uma oração de entrega total, e é Deus que age na nossa vida.
Eu vou fazer agora uma oração pedindo o repouso no Espírito Santo para você que está assistindo, para você que está ouvindo. Então coloque-se numa posição relaxada, não é? Pode deitar, pode sentar, da maneira que você se sentir mais confortável. Fique agora. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele haja profundamente agora em você, para que você experimente a ação de Deus na sua vida. Sim, Senhor Jesus, nós queremos ter uma experiência pessoal contigo agora. Eu peço, Senhor, que você envie o seu Espírito Santo de amor sobre cada pessoa que estiver agora assistindo ou ouvindo esta fita, porque a sua presença, Senhor, independe de tempo, de espaço. Você está presente agora na vida desta pessoa, deste meu irmão, desta minha irmã. Senhor Jesus, envie o seu Espírito Santo de amor agora. Dá a essa pessoa, Senhor, um espírito capaz de aprender. Dê a essa pessoa a mente aberta, a sabedoria, o entendimento, o discernimento do seu Espírito Santo. Sim, Senhor, dá a essa pessoa viver em contínua conversão e concede a ela uma profunda compreensão bíblica do repouso no Espírito. Sim, Senhor, que esta pessoa permaneça agora sobre o sol do Teu amor e que ela se deixe capturar pelo Seu Espírito Santo. Sim, Senhor, que as suas faculdades interiores e exteriores cheguem à consciência de um novo vigor na presença do Teu Espírito. Dá, Senhor, a ela o dom da oração. Torne-a capaz de ser uma pessoa de oração. Dê, Senhor, a nítida percepção da sua presença, que ela perceba claramente a sua presença e que ela possa receber diretamente de Ti os ensinamentos que você quer dar a ela agora. Sim, Senhor, torne essa pessoa um instrumento puro, um instrumento poderoso e dócil na sua mão. Dá, Senhor, maior intimidade contigo. Sim, Senhor, que ela possa experimentar agora uma mudança no seu coração. Livra, Senhor, essa pessoa do ódio. Livra essa pessoa, Senhor, de todo rancor, de toda mágoa. Que ela possa perdoar agora todas as pessoas que ofenderam na vida. Dê, Senhor, a essa pessoa uma profunda cura interior e física no seu Espírito Santo. Dê, Senhor, a essa pessoa um amor incondicional por todas as outras pessoas, inclusive por aquelas que a feriram. Que você possa agora, meu irmão, que você possa agora, minha irmã, permanecer em repouso no Espírito Santo, até que o Senhor te diga que está na hora de sair desse repouso. O Senhor está agindo agora poderosamente na sua vida. Acredite nisso, creia nisso e seja feliz. Amém.